E aí, pessoal? Tudo beleza? Hoje vamos mergulhar em um tema que afeta a vida de todos nós, brasileiros, de uma forma ou de outra. Vamos falar sobre a relação entre impostos altíssimos, inflação nas alturas e a desigualdade de renda. Esses três fatores estão interligados e têm um impacto enorme no nosso dia a dia. É igualzinho um efeito dominó, sabe? Uma peça derruba a outra, e assim por diante. Quando um desses fatores é afetado, os outros também sofrem as consequências. Quando os impostos são muito altos, tipo, um absurdo, tudo fica mais caro, é batata. Isso significa que os produtos e serviços que consumimos diariamente ficam mais caros, desde o pãozinho na padaria até a conta de luz. Isso faz com que o poder de compra do nosso suado dinheirinho diminua, principalmente para as famílias que já vivem com pouco. Essas famílias acabam tendo que fazer escolhas difíceis, como cortar gastos essenciais ou deixar de comprar itens básicos. A inflação, que é esse monstro que faz os preços subirem sem parar, só piora tudo. Quando a inflação está alta, o dinheiro perde valor rapidamente e o custo de vida aumenta ainda mais. Mas calma lá. Vamos entender direitinho como isso acontece e o que podemos fazer para mudar essa situação, porque ninguém merece viver assim, né? Existem soluções e medidas que podemos adotar para aliviar esse peso e buscar um futuro mais justo e equilibrado para todos. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e transformação. No Brasil, a gente paga imposto até em sombra, não é verdade? Parece até piada, mas é a realidade que enfrentamos todos os dias. É imposto em cima de produto, de serviço, do nosso salário. Ufa! Cada vez que compramos algo, uma parte significativa do nosso dinheiro vai direto para os cofres públicos. E o pior é que esses impostos, muitas vezes, são abusivos. A carga tributária é tão pesada que chega a ser sufocante para muitos brasileiros. Quando o governo resolve meter a mão no bolso das empresas com tantos impostos, sabe o que acontece? As empresas não têm outra escolha a não ser repassar esses custos. Elas repassam essa conta para os preços dos produtos e serviços, claro. Isso significa que tudo fica mais caro para nós, consumidores. E quem que paga o pato no final? Nós, os consumidores. Cada ida ao supermercado, cada conta de luz, cada tanque de gasolina, sentimos o peso desses impostos. E quem sente mais esse rombo no bolso? As famílias que já vivem com o orçamento apertado. É de dar dó. Essas famílias precisam fazer malabarismos para fechar as contas no fim do mês. E muitas vezes, têm que abrir mão de necessidades básicas. A inflação é aquele bicho-papão que faz o preço de tudo disparar. É como se o nosso dinheiro valesse cada vez menos, porque a gente não consegue comprar quase nada com ele. E adivinha quem contribui para essa festa do capeta? Isso mesmo, os impostos altíssimos. Quando os produtos e serviços ficam mais caros por causa dos impostos, as pessoas precisam de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Resultado: menos dinheiro circulando, menos gente comprando, e a economia do país vai para o buraco. É um ciclo vicioso que parece não ter fim. Com a inflação corroendo nosso suado dinheirinho, a gente perde o poder de compra. É simples assim. Lembra quando você comprava aquele monte de coisa com uma nota de R$10? Pois é, com a inflação, o preço de tudo aumenta e você mal consegue comprar um cafezinho com essa mesma nota. E não é só com comida não, é com tudo. A inflação come o salário das famílias, principalmente aquelas que já ganham pouco. O resultado é aquele aperto no orçamento, sabe? Fica difícil até comprar o básico para viver. Desigualdade de renda. O abismo que se alarga. A cada ano que passa, essa diferença só aumenta, criando um abismo quase intransponível entre os ricos e os pobres. A desigualdade de renda é aquela diferença absurda entre o que os milionários ganham e o que os trabalhadores comuns recebem.
Enquanto uns vivem em mansões e viajam de jato particular, outros mal conseguem pagar o aluguel. No Brasil, essa diferença é de dar vergonha. Em uma mesma cidade, podemos ver favelas ao lado de bairros luxuosos, uma realidade que escancara a desigualdade. E, para piorar, a inflação e os impostos altíssimos só aumentam essa distância. Os preços sobem, mas os salários não acompanham, deixando as famílias cada vez mais apertadas. Quem tem muito dinheiro consegue se proteger da inflação, investindo em coisas que a gente nem sabe que existe. Eles têm acesso a consultores financeiros e oportunidades que estão fora do alcance da maioria. Mas e quem vive de salário? Essas pessoas não têm como investir e acabam sofrendo mais com a alta dos preços. Tem que se virar com o pouco que ganha para pagar as contas básicas, tipo comida, aluguel, luz, água. E muitas vezes, ainda falta dinheiro no fim do mês. É de cortar o coração. Ver tantas pessoas lutando para sobreviver enquanto outras acumulam riquezas inimagináveis é uma realidade que precisa mudar. Quem mais sofre com a inflação e os impostos exorbitantes são as famílias que já vivem com dificuldades, né? Imagine uma família que recebe apenas um salário mínimo por mês. Com a inflação, o preço do arroz, do feijão, do aluguel, da passagem de ônibus, tudo aumenta. Essa família precisa se desdobrar para comprar o básico e não passar fome. Muitas vezes, precisam abrir mão de coisas importantes, como a educação dos filhos ou o cuidado com a saúde, só para ter o que comer. É muita tristeza. O salário mínimo deveria ser o suficiente para garantir uma vida digna para o trabalhador e sua família, certo? Mas com essa inflação que parece não ter fim, o custo de vida está cada vez mais alto. E o pior é que, muitas vezes, o aumento do salário mínimo não acompanha a alta dos preços. Ou seja, a cada ano que passa, o salário mínimo vale menos. Fala sério, né? Essa conta não fecha. Precisamos encontrar soluções para garantir que o salário mínimo seja suficiente para as famílias viverem com dignidade. O governo tem a obrigação de combater a inflação e garantir justiça fiscal. Não tem jeito. É preciso controlar os gastos públicos, parar de gastar dinheiro à toa e evitar o aumento desenfreado de impostos. Chega de enfiar a mão no nosso bolso. O governo pode criar programas sociais para ajudar as famílias que estão passando necessidade, como o Bolsa Família. Além disso, é fundamental investir em educação, saúde e gerar empregos de verdade, para que as pessoas tenham mais oportunidades e uma vida melhor. Além das ações do governo, cada um de nós precisa fazer a sua parte. A educação financeira é essencial para aprender a usar o nosso dinheiro com inteligência e fazer escolhas mais inteligentes. Investir o dinheiro também é importante para proteger nosso patrimônio da inflação e fazer nosso dinheiro render mais. Existem várias opções de investimento para todos os gostos e bolsos. A alta dos impostos, a inflação e a desigualdade social são problemas sérios que exigem soluções conjuntas. É preciso que o governo, as empresas e a sociedade se unam para construir um país mais justo para todos. Precisamos cobrar dos nossos governantes medidas eficazes para controlar a inflação, promover a justiça fiscal e diminuir a desigualdade social. Também precisamos nos conscientizar sobre a importância da educação financeira e buscar alternativas para proteger nosso dinheiro e garantir um futuro melhor. Eu acredito que, juntos, podemos construir um Brasil mais justo, mais igualitário. Um país onde todos tenham oportunidades de crescer, prosperar e realizar seus sonhos. É preciso ter esperança de que dias melhores virão. Mas, para que isso aconteça, precisamos arregaçar as mangas, unir nossas vozes e lutar por um futuro melhor para todos nós. Um grande abraço a todos e até a próxima!